O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos capítulo 23, versículos de 1 ao 4. Queridos, a palavra de hoje que o Senhor colocou em meu coração é para falar de dependência dEle. A propósito, você tem sido dependente do Senhor? O salmista, no Salmo 23, ele fala com uma convicção, uma certeza inabalável de que o Senhor é o seu pastor e de nada ele vai ter falta. Em algumas traduções da Bíblia atualizada, esse salmo começa assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E o salmista, no Salmo 23, ele nos dá a ideia de uma ovelha sendo conduzida por um pastor por pastagens verdes. O pastor oferecendo à ovelha tranquilidade. Ele diz: ele me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Se a ovelha está cansada, o salmista diz: restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O salmista diz que, ainda que ele possa andar por um vale de trevas, de morte, mesmo assim, ele não vai temer perigo algum, porque ele sabe que o pastor está com ele. E a sua vara e o seu cajado é a proteção dele. Isso aqui fala de uma completa dependência de Deus, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me pego dizendo: eu preciso ser mais dependente de Deus. Porque ser dependente de Deus não é dizer que crê, que confia e vai dormir preocupado. Não é dizer que acredita que o milagre vai acontecer, mas eu não consigo dormir bem a noite inteira. Não. Depender de Deus é ter a mesma postura de Pedro, que sabia que a qualquer momento Herodes poderia matá-lo, mas dormiu tranquilamente. Já pensou você ter uma sentença de morte sobre a sua vida, mas dormir tranquilamente dentro da cela? Isso é depender de Deus. E Pedro experimentou o milagre, porque diz a Bíblia que um anjo enviado pelo Senhor saiu abrindo os portões e Pedro foi liberto das cadeias de Herodes, porque confiou plenamente no Senhor. Ser dependente de Deus é confiar nele, é descansar nele. Talvez nesta manhã, hoje, sexta-feira, 12 de maio, você levantou assim, acordou desse jeito, preocupado, aflito. Eu me recordo que há um tempo atrás eu trabalhava em uma outra emissora de rádio, e ao final de uma palavra, de uma mensagem, eu tinha um programa aos domingos chamado Pão da Vida, e eu sempre ministrava uma palavra assim. E eu me recordo que quando eu terminei aquela palavra, um irmão que tem idade de ser meu pai, que eu tenho o maior respeito, carinho, admiração por ele, um homem de Deus, ele ligou para mim e disse: Ibi, eu estava prestes a dar cabo da minha vida. Quando ele falou aquilo, eu fiquei extremamente preocupado e ao mesmo tempo aquela palavra dele me levou a uma reflexão. Porque eu não estava ouvindo aquilo da boca de uma pessoa que não conhecia Deus, que não conhecia a sua palavra. Pelo contrário, uma pessoa nascida e criada no Evangelho.
conhecedora da palavra, uma pessoa que gosta de ler a palavra, mas colocou na cabeça que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. E muitas vezes, como disse um pastor, e essa frase eu jamais esquecerei, nós sempre temos que desconfiar da nossa espiritualidade. Temos que estar sempre desconfiando da nossa espiritualidade, porque Nicodemos tinha convicção que estava fazendo a coisa certa até o dia que se deparou com Jesus e descobriu que tinha que nascer de novo. Muitas vezes eu estou tão cheio de mim, tão certo de que se aparecer um leão, um urso, um gigante, as muralhas de Jericó, eu vou derrubar, eu vou enfrentar, mas de repente aparece uma formiga e aquilo está me assombrando. E eu pensava que tinha uma fé inabalável. E tem muita gente assim. E há momentos que a gente tem que parar, respirar fundo, dizer: não, eu sou crente, eu sou servo do Senhor. Não, eu ando com essa palavra aqui debaixo do meu braço, não é para enfeite, não. Eu não comprei uma Bíblia de estudo desse tamanho para dizer para todo mundo por aí que eu gosto de ler a Bíblia. Não! Eu não sirvo a um Deus de madeira, de prata, de ouro, um pedaço de pau, de barro. Não! Eu sirvo a um Deus vivo que fala comigo, que eu falo com Ele. A nossa relação não é de monólogo, não, é de diálogo. Ele conversa comigo, eu converso com ele. A sua palavra não é morta, é viva, é eficaz. É espada penetrante de 2 gumes que corta ali, corta para cá, corta para lá. Então eu tenho que ser dependente de Deus. Porque o ponto final da minha história, da minha vida, da sua vida, quem coloca é Ele. Todos os planos foram traçados por Ele, desde a nossa gestação, na barriga da mãe, desde o nosso nascedouro, lá no ventre materno. Davi disse: éramos substância informe, ele já nos conhecia. A palavra nem chega à boca, ele já conhece tudo. Então como é que eu vou ficar feito um maluco, me descabelando? Não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Calma, você serve a Deus, você é crente, você conhece a palavra. Ou você está pensando que esse livro aqui, que nós somos conhecidos como os homens e as mulheres que carregam o livro da capa preta, né? Ou você acha que essa Bíblia que você tem aí na sua casa, que você medita nela, isso é o quê? O conto da carochinha? Um livro de Paulo Coelho? Não, isso é vida. É a palavra de Deus que restaura, que transforma. É a boca de Deus que fala comigo e fala com você. E eu quero falar de alguns aspectos da dependência de Deus. Você quer ser dependente de Deus? Ah, irmão Ibsen, você não sabe o caminho que eu estou passando. De fato, eu não sei. Não faço ideia do que você está passando. Agora, de uma coisa eu tenho absoluta convicção e certeza. Não tem nada perdido. Não tem esse negócio de se acabou tudo. Não tem mais saída, porque Deus tem saída para tudo. Acabe com essa história de dizer que não tem solução, porque tem solução para tudo. Agora é preciso que você conheça, é preciso que eu conheça alguns aspectos de uma pessoa que depende exclusivamente de Deus. E é bom que a gente saiba disso. O que é que a Bíblia fala? Quais são os aspectos que a Bíblia nos trata, nos fala acerca da dependência de Deus? Em primeiro lugar, quem vive na dependência de Deus honra a Deus. Se você quer ser dependente de Deus, você não pode viver cocheando em 2 pensamentos. Orei a Deus, mas vou buscar socorro ali em fulano. Falei com Deus, mas estou desconfiado que ele talvez vá chegar atrasado. Vou procurar Beltrano. Não. A palavra do Senhor é clara e enfática em dizer. Mateus 6, versículo 25 até o 34, você vai ler muito bem sobre isso. Eu quero me ater ao versículo 33 de Mateus 6.
Um texto muito conhecido nosso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Ser dependente de Deus é honrá-lo. Aconteça o que acontecer. Em primeiro lugar, eu vou buscar o reino de Deus. Aconteça o que acontecer. Eu faço parte do exército, do batalhão de Deus. Eu vou honrar ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus também vai honrar a minha fé. Depender de Deus é nunca perder o foco do seu reino. Depender de Deus é estar sempre acontecendo o que acontecer, porque a gente não é crente circunstancial. A nossa fé não é uma fé baseada em circunstâncias. Se está tudo bem, glória a Deus. Se vai tudo mal, eu não vou para a igreja. Eu não acredito mais em Deus, não. Jó disse ainda que ele me mate. Eu vou esperar nele. Eu vou confiar nele. Isso é depender de Deus, independente das circunstâncias. Porque tem muita gente por aí que diz: eu não vou mais para a igreja. Eu vou acabar com esse negócio de ser crente. Eu me recordo que um dia, eu acho que já falei até isso aqui, eu ia passando numa parada de ônibus e uma pessoa me parou nessa parada e disse: irmão Ibe, eu estou descobrindo que ser crente não é para todo mundo não. Eu disse: por quê? Ela disse: olha, depois que eu vim ser crente, era um pessoal que gostava muito de pagode, de, encher a cara aí de manguaça. E ela disse: olha, como as coisas estão difíceis. Eu nunca pensei que fosse chegar a esse ponto. Mas eu disse a ela: olha, isso é Deus te tratando. Mas está difícil, mas é Deus te tratando. Um dia você vai ver o que é que vai acontecer com você. Fica aí na dispensação dele. Vai fazendo a obra dele, vai buscando o reino dele. E você vai ver que tudo lá na frente vai ser acrescentado. Queridos, e não demorou muito. Pouco tempo depois, essa pessoa hoje mora na Europa. E a última vez que eu falei com o esposo dela, eles estavam radiantes por tudo que Deus tinha feito na vida dessa família. Até hoje moram na Europa. Estão vivendo uma realidade que eles nunca imaginaram viver. Mas a princípio, quando estava passando pelo olho do furacão, quando eu encontrei aquela pessoa há um tempo atrás, ela achava que reino de Deus era só flores, era andar por cima da carne seca, era sapatear na sombra. Porque infelizmente existe um pseudo, um falso evangelho sendo pregado por aí, onde você tem que viver sempre debaixo da sombra. Deus tem que mandar tudo, não pode faltar nada. Mas viver na dependência de Deus é buscar o reino de Deus e sua justiça, entendendo que as portas vão se abrir, que o milagre vai acontecer. Existe uma canção aqui do Preto no Branco que diz que Deus é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, continua sendo Deus. Qual o problema? Ele é Deus. Depender de Deus, querido, querida, é descansar nele. Irmão Ibe, está tão difícil. Esse marido não quer saber da igreja. Meus filhos estão nas drogas. A palavra é: dependa de Deus. Continue buscando o seu reino, a sua justiça. Vá fazendo a obra. A coisa está difícil, mas vá fazendo a obra. O parafuso está apertando, mas vá fazendo a obra. Vá buscando o reino de Deus. Vá adorando ao Senhor. E tenha certeza de uma coisa: não sou eu que estou dizendo. Eu não estou aqui para encher bola de ninguém. Eu não estou aqui para ser um avatar de ninguém. Não, eu estou aqui para falar aquilo que diz a palavra. E a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é isso, meu querido? Sabe o que é isso, minha querida? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. É depender de Deus.
O primeiro aspecto é esse. Sabe qual é o segundo? Depender de Deus é ter maturidade. Uma das expressões mais bonitas de Paulo que eu acho em suas cartas é Filipenses 4, 12 e 13. Filipenses 4, versículos 12 e 13. Paulo diz: eu sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Aí Paulo fecha Filipenses 4 e 13 dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ter dependência ou ser dependente de Deus é ter maturidade. É entender que aconteça o que acontecer, eu não vou sair da vontade de Deus. Eu não vou sair da presença de Deus. Eu não vou sair dos propósitos de Deus, porque eu dependo dele. É por isso que Abacuque fecha o seu livro com tanta convicção, que nem parece o Abacuque do capítulo 1, que começa o livro dizendo: até quando? Até quando? Até quando eu vou clamar e Deus não vai me ouvir? Veja que o livro de Abacuque revela dois Abacuques. O primeiro começa dizendo: até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Mas o livro de Abacuque termina com outro homem dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, nos currais não haja vacas, eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que é isso? Dependência que gera maturidade. Quem vive na dependência do Senhor, ele abre o armário e diz: o armário está cheio. Mas também quando a coisa aperta, ele abre o armário e diz: Deus está no controle. Não há motivo para desespero. Dependência de Deus revela maturidade. Eu me recordo que há um tempo atrás eu preguei sobre esse texto de Abacuque. E tudo que Abacuque fala aqui está relacionado em todas as áreas praticamente humanas que a gente enfrenta todo dia. Abacuque diz: se os campos não produzem mantimentos, não tem problema, eu vou exultar a Deus. Sabe o que Abacuque está dizendo? Tendo comida e não tendo, eu vou exultar o Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo: ainda que a figueira não floresça, figueira produz figos, algo extremamente importante, um fruto extremamente importante em Israel. Abacuque disse: ainda que ela não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falte tudo. Se Abacuque escrevesse isso nos dias atuais, sabe como seria esse texto? Ainda que falte roupa, ainda que eu não tenha um emprego, ainda que não tenha comida em casa, ainda que eu não tenha passagem de ônibus, ainda que tudo esteja difícil, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Porque dependência de Deus revela isso. Crente maduro, você olha para ele e diz: rapaz, como é que ele está dizendo que está tudo bem se ele está desempregado? É porque ele é maduro. Dependência de Deus gera maturidade. É como Paulo disse: entristecidos, mas alegrando a muitos. Dependência de Deus. O sujeito sabe que ao lado dele está caindo 1.000, do outro lado está caindo 10.000, mas ele diz: está tudo tranquilo. Eu estou escondido, não é debaixo da ponte. Eu estou escondido, não é debaixo de um viaduto. Eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. Eu não dependo das circunstâncias, do clima, das estações do ano, da promessa do deputado, do vereador, do prefeito, não. Eu vivo é debaixo da promessa de Deus. Eu sou dependente dele. Sabe, outro aspecto da dependência de Deus é que ela fortalece a nossa fé. A gente passou uma semana estudando aqui sobre milagres e nós tratamos aqui da história de um pai. O texto está lá em Marcos, capítulo 9, de um filho que o diabo jogava o garoto no fogo, ora jogava na água. E quando aquele homem procurou Jesus, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
Mas a resposta que Jesus ouviu daquele homem foi surpreendente. O pai daquele menino disse, chorando, em lágrimas: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Ser dependente de Deus é exercitar a fé. É por isso que muitas vezes a porta se fecha. E Deus permite para que a gente possa exercitar a nossa fé. É por isso que muitas vezes tempestades acontecem conosco. E eu confesso a você que há um tempo atrás eu entrava em pânico também. Mas Deus começou a tratar isso comigo dizendo: meu filho, um atleta, para ser atleta, ele tem que passar por exercícios. Eu nunca vi um obeso ganhar São Silvestre, você já viu? Final de ano, quando a TV Globo começa a transmitir a corrida de São Silvestre, você já viu alguém com 150 quilos ganhar aquela corrida? Você já viu uma pessoa com 130, 120 quilos, 100 quilos conseguir dar salto com vara? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Porque para fazer tudo isso você tem que ser um atleta. E para ser um atleta requer sacrifícios, exercícios, suar a camisa, correr, ter uma comida balanceada, tudo é diferente. É um atleta. Não pode se comportar como uma pessoa sedentária. No âmbito espiritual não é diferente. Depender de Deus é exercitar a fé. E como é esse exercício da fé? Tempestades, que muitas vezes são provocadas por circunstâncias e muitas vezes são provocadas por Deus. Os evangelhos falam de duas tempestades no mar da Galileia. Em uma, Jesus fez questão de ir no barco. Na outra, ele disse: entrem e passem para o outro lado. O texto não fala, mas eu tenho quase que certeza, não vou dizer total certeza, porque para isso eu tinha que estar lá e ouvir. Mas eu fico aqui conjecturando, imaginando os discípulos dizendo: ele falou contigo, Pedro, que ia ficar aqui? Não. Ô Tiago, vem cá. Ele falou alguma coisa, combinou contigo que a gente ia e ele ia ficar? Ele vai ficar por quê? Não, não me disse não. Ô Bartolomeu, vem cá. Ele te comentou alguma coisa? Ô Judas, chama aí o tesoureiro. Judas, vem cá. Jesus tratou alguma coisa contigo de mandar a gente pro outro lado e ele ficar aqui? Ele vai fazer o que aqui? Eu fico imaginando os discípulos se perguntando por que é que eles iam pro outro lado, fazer o que do outro lado sem Jesus? Porque aonde Jesus ia, aqueles homens acompanhavam ele. Mas sabe o que é que iria acontecer? Uma tempestade no meio do mar da Galileia. E Jesus queria que esses homens enfrentassem a tempestade sem ele estar no barco. Sabe para quê? Para exercitar a fé. E toda vez que esses homens não têm fé para enfrentar as adversidades, você vai ver Jesus dizendo: onde está a fé de vocês? Homens de pequena fé. Circunstâncias, situações que acontecem para que a nossa fé seja exercitada, para que de fato nós sejamos dependentes de Deus. Sabe outra coisa interessante, eu já vou finalizar. Eu poderia falar de tantos outros tópicos aqui da dependência de Deus, mas eu não posso me alongar, daqui um pouco já termino o Bom Dia Amigo. É que a dependência de Deus produz em mim e você paciência. Guarde isso com você. Ser dependente de Deus vai tratar em mim e em você a paciência que você pensa que tem, que eu penso que tenho, mas não é essa paciência humana que diz: cadê fulano? Já atrasou 10 minutos, não chegou ainda. Cadê Beltrano? Marquei com ele aqui, não chegou agora, não chegou ainda. Disse a mim que já estava chegando. Não. Paulo disse lá em Romanos capítulo 12 e o versículo 12: alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação,
e perseverai na oração. Aliás, essa paciência que eu e você devemos ter, Paulo também diz em Romanos que ela é fruto da tribulação. Tribulação que sai produzindo perseverança, perseverança que sai produzindo esperança. Paulo fala desse processo. A nossa esperança, a nossa perseverança, tudo é fruto de uma tribulação. Muitas vezes eu penso que tenho paciência, fico olhando para o relógio. Dá para esperar, não, mas não é esperar no seu tempo. Dependência de Deus é esperar no tempo dele. Então seja dependente do Senhor. Confie nele. Confia nele. Fica tranquilo. As coisas vão acontecer, mas é no tempo dele, não é no meu nem no seu. Seja dependente do Senhor. Não jogue para o alto. Não diga que vai abandonar tudo, que vai jogar tudo para lá, não. Ser dependente de Deus é ser maduro. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam levadas lá da malhada, os currais, as vacas podem sumir de lá, mas eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ser dependente de Deus é ter Ele como foco da nossa vida, é buscar primeiro o seu reino. Ser dependente de Deus é exercitar a fé, é ter esperança, é ter paciência, é crer na provisão de Deus. Isaac disse: pai, a lenha está aqui, pai. Pai, o fogo está aqui. Pai, o cutelo está aqui, mas cadê o cordeiro? Abraão sabia o que era depender de Deus. Quem sabe para muita gente essa fosse a pior pergunta de ser respondida. Onde está aquilo que os meus olhos não estão vendo? Isaac disse: pai, a lenha eu estou vendo, está aqui. Pai, o fogo eu estou vendo, está aqui. Pai, o altar está ali construído, eu estou vendo. Pai, o cutelo está aí na sua mão. Pai, o Monte Moriá está aqui. Pai, está faltando o principal. Onde está o cordeiro? Naquele dia, o garoto Isaac descobriu que seu pai dependia de Deus. Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Onde está o cordeiro? Deus proverá para si um cordeiro. Naquele dia ali no Monte Moriá, Abraão não só se tornou o pai da fé, mas nos ensinou o que é depender de Deus. Depender de Deus é sair de casa muitas vezes como Abraão, com a lenha, o cutelo e o fogo. Mas o principal a gente não está levando, porque a gente sabe que Deus proverá. Seja dependente dele. Seja dependente do Senhor. Descansa teu coração. Essa Bíblia que você carrega não é o conto da carochinha. Isso é a palavra viva, a boca de Deus falando para você, dizendo: ei, você depende de mim.